programa Saber Direito dessa semana é com o professor Rodrigo Almendra. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Rodrigo Almendra e você está no Saber Direito. Agora vamos falar um pouco sobre crimes contra o patrimônio, um dos temas mais longos e controvertidos do direito penal, porém extremamente útil, até porque o Código Penal brasileiro é um código de natureza patrimonial. Não estou dizendo, obviamente, que a nossa legislação penal protege exclusivamente os crimes contra o patrimônio, seria um erro muito grosseiro, mas que os crimes mais severos ou com punições mais severas do nosso sistema jurídico são justamente os crimes contra o patrimônio. A exemplo da extorsão qualificada pelo resultado morte, a exemplo do latrocínio e de outros crimes que têm pena muito maior do que crimes contra a pessoa. A título de exemplo, uma lesão corporal leve que submeta a vítima a 29 ou mesmo exatos 30 dias hospitalizadas tem pena de até 1 ano, enquanto que um crime de furto de um relógio tem pena mínima de 1 ano. Então, repare que os crimes contra o patrimônio têm uma tutela excepcional em direito penal. Mas exatamente que patrimônio nós estamos defendendo? O que é que está se protegendo na categoria dos crimes contra o patrimônio? Eu lembro que há muitos anos atrás, enquanto menino, eu morava em uma cidadezinha do interior chamada São José da Coroa Grande, fica no interior de Pernambuco. E aí, certa vez, apaixonado por uma cidadã, ela me deu de presente no final de umas férias uma caixinha de fósforo, né? E na caixinha de fósforo ela abriu e disse que tinha um beijo dentro da caixinha de fósforo e disse: tome aqui para você guardar de lembrança para mim, lembrança minha, né? E essa caixinha de fósforo foi furtada em uma bolsa que existia lá na época, a W da caixinha foi furtada. E aí se questiona, é esse tipo de patrimônio que se protege em direito penal? Protege-se em direito penal um patrimônio de cunho afetivo? A resposta não é fácil. E aí eu já inauguro um conjunto de polêmicas que existem na aula de hoje, divergências doutrinárias e mesmo divergências jurisprudenciais. O STJ tem entendimento no sentido de que, sim, se protege o patrimônio de valor afetivo, uma foto de família, uma aliança que por si só não tem um valor agregado no ouro, mas o aspecto simbólico que a aliança represente, ou uma bijuteria que não tenha valor em si, mas a lembrança que a bijuteria traga, e assim por diante. O STF também tem esse entendimento. O STF já demonstrou decisões em que objetos de valor afetivo, e aí a jurisprudência em questão versava sobre um disco de ouro ganho por um compositor ou por um cantor que teve aquele disco subtraído, e levou isso a julgamento, dizendo, olha, não é quanto vale esse objeto em si, mas é quanto ele representa sentimentalmente por mim. Por outro lado, existem decisões do próprio STF do ano de 2012 dizendo que não é exclusivamente o aspecto sentimental, mas também o aspecto patrimonial. O fato é que o intérprete deve analisar em conjunto a relação patrimônio e a relação afetividade, de modo a não separar uma coisa da outra. Não de forma muito grosseira, ao ponto de se valorizar como milhões de reais uma tampa de Coca-Cola velha, usada e enferrujada. Isso simplesmente não teria sentido. Pois bem, se o direito penal protege patrimônio e ainda que esse patrimônio tenha valor afetivo, vamos colocar nesses termos, é importante seguir adiante se questionando que tipo de tutela patrimonial existe. Eu protejo a propriedade? Protejo, mas eu protejo também a posse? Sim, se protege a posse também. Antes que eu continue, para que isso não fique duvidoso ou nebuloso, entenda. Fulaninho está dirigindo o seu carro quando é tomado de assalto. O sujeito passivo é o proprietário do carro. Isso existe? Existe, é pacífico. Fulaninho deixa o seu carro com o manobrista de um restaurante e sai.
O manobrista do restaurante é tomado de assalto. O manobrista do restaurante pode ser sujeito passivo? Também. Então, o sujeito passivo pode ser tanto o proprietário quanto o possuidor do bem. Mas será que se protege também o detentor do bem? E isso me leva a um outro debate. Existe tutela penal dessa posse precária, dessa detenção? E existe uma pergunta popular que é mais ou menos assim: ladrão que rouba de ladrão, que a gente vai adaptar para furto, ladrão que furta de ladrão tem 100 anos de perdão? Obviamente que a brincadeira aí não vai funcionar, mas existe sim furto do furto. Então, o ladrão que furta de outro ladrão pratica sim crime de furto. Porém, o sujeito passivo não é o primeiro ladrão. Então, se Alfa furtou da vítima João e Beta furtou do ladrão Alfa, o sujeito passivo não será Alfa, será o sujeito passivo originário, será o João, o proprietário daquele bem, obviamente. Outros aspectos um pouco mais polêmicos surgem a partir desse debate. Eu queria enfrentar alguns aspectos polêmicos, em especial para o nosso aluno de graduação que pode estar assistindo e que certamente vai estar assistindo a essa aula. É o problema das drogas, ou o problema mesmo de armas. O que eu quero dizer é o seguinte: um usuário de entorpecente furta de um traficante uma certa quantidade de drogas para consumo pessoal, para revenda. Protege-se o crime de furto nesse caso? Existe crime contra o patrimônio? Entendo que não. Existe, nesse caso, crime específico, previsto em legislação especial, de tráfico de drogas, porque o sujeito portava substância entorpecente, ou mesmo do artigo 28, de ter consigo a droga para consumo pessoal, mas não propriamente um crime de furto, porque não há um patrimônio protegido de um traficante. O direito não vai se preocupar em proteger o patrimônio entorpecente que está na guarda de um traficante. Não faz sentido que se tutele essa relação jurídica: objeto proibido, atividade proibida. Por outro lado, cogita comigo a hipótese de a Polícia Federal ter apreendido uma grande quantidade de entorpecente em uma dada operação. Ok. E aí um indivíduo vai até o depósito da Polícia Federal e pega para si aquelas drogas. Nesse caso, há concurso de crimes, porque, embora a coisa, drogas, continue sendo uma coisa ilícita, estava na posse legítima da Polícia Federal, que possivelmente iria incinerar as drogas depois, ou periciá-las, ou doar para fins de pesquisa científica. Enfim, a droga teria uma destinação prevista em lei. E a sua guarda pela Polícia Federal era uma guarda lícita, apreendida através de uma operação. Quem subtrai praticaria, sim, crime de furto. Agora, em concurso com o crime de tráfico correspondente. Na mesma linha de raciocínio, o problema das armas. Imagine que a polícia apreendeu uma grande quantidade de armas e essas armas estão no estoque da Polícia Federal. O sujeito vai lá, arromba aquele estoque e subtrai aquelas armas. Haverá, mais uma vez, um concurso de crimes entre os crimes contra o patrimônio, no caso, um crime de furto, somado a um crime previsto em legislação extravagante, consistente no porte ilegal de arma de fogo. Ok? Então, nós temos que, em direito penal, tutela-se o patrimônio no sentido valorativo e sentimental, tutela-se a propriedade e a posse. E todos os crimes contra o patrimônio são crimes sérios? Não. Nós temos uma pluralidade de crimes contra o patrimônio e também uma pluralidade de tratamentos dados a esses crimes. Temos, inclusive, nesse rol, crimes de menor potencial ofensivo. Por exemplo, o crime de furto de coisa comum, lá no artigo 156 do Código Penal. É crime cuja pena máxima vai até 2 anos. E nós sabemos que aqueles crimes cujas penas máximas vão até 2 anos, pena máxima em abstrato vão até 2 anos, são classificados como infrações de menor potencial ofensivo. E aí tem um conjunto de benefícios previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei número 9.099/95. Temos alguns outros crimes
um pouco mais severos, um pouco mais intensos, mas que admitem institutos benevolentes, como, por exemplo, o próprio furto, que talvez seja um dos crimes mais comuns que levem ao encarceramento ou à hipótese de encarceramento em prisão, com prisão em flagrante. O crime de furto admite a suspensão condicional do processo, aquilo que nós chamamos de sursis processual. Né? Por quê? Porque ele tem pena mínima menor ou igual a 1 ano. E os crimes que têm pena mínima menor ou igual a 1 ano, em geral, admitem o instituto da suspensão condicional do processo. Por outro lado, nós temos crimes hediondos. Nós temos crimes hediondos no rol dos crimes contra o patrimônio. E aí, a lei dos crimes hediondos enumera 3 categorias de delitos tidos como hediondos entre os delitos patrimoniais. O latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º. O crime de extorsão qualificado pelo resultado morte, que aparece no artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal, e as diversas modalidades de extorsão mediante sequestro. Tá, teremos a oportunidade, no decorrer da aula de hoje, de detalhar diferenças entre sequestro e cárcere privado, roubo qualificado pela privação da liberdade da vítima, extorsão comum qualificada pela privação da liberdade da vítima, que popularmente resolveu se chamar de sequestro relâmpago, que eu particularmente acho uma péssima nomenclatura, porque não é nem sequestro e não necessariamente rápido como um relâmpago, então não necessariamente vai funcionar dessa forma, e a extorsão mediante sequestro. Falaremos sobre isso, mas que de logo fique claro que hediondos são apenas esses 3, o latrocínio, a extorsão qualificada pelo resultado morte, que uma vez em sala de aula um aluno brincou comigo e disse, seria um extorcínio? Eu disse, bom, essa palavra não existe, está inventando. Tem o latrocínio e tem a extorsão qualificada pelo resultado morte. E a extorsão mediante sequestro, qualquer que seja a sua modalidade. Especificamente, quando se fala no delito de extorsão comum, extorsão que é uma forma de chantagem, ou você me dá tanto, ou então eu te imprimo um mal grave, então existe aí uma chantagem nessa atitude de extorsão. Existe uma extorsão em que a violência empregada para se alcançar a vantagem indevida pode ser de tal forma intensa que a vítima morra. Ok, e aí, repito, estou diante de um crime hediondo. Mas o nosso legislador, preocupado com um crime muito característico, consistente em tal fulaninho saindo de um restaurante, tal beltraninho saindo de um restaurante, quando então ele é abordado por um meliante que o leva até caixas eletrônicos para sacar dinheiro e tal. Esse comportamento tão comum nos centros urbanos, que se resolveu chamar de sequestro relâmpago, se tornou tão reiterado, tão repetitivo e tão danoso que o legislador, na sua infinita sabedoria, disse: eu vou criar um tipo penal ou eu vou criar uma qualificadora específica para isso. Bom, aí nasceu o artigo 158, parágrafo 3º, que diz que, se como técnica para a extorsão houver a privação da liberdade da vítima, a pena será um pouco maior. Bom, Rodrigo, o que é que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Estávamos falando sobre a hediondez dos crimes contra o patrimônio. Pois é, continua acompanhando a historinha. E aí, esse novo parágrafo que surgiu no artigo 158 lá do Código Penal,